Boa noite, todo mundo. Como vocês puderam ouvir aí, a gravação começou. Gino, se você me permite, vou brevemente me Tá. apresentar e claro que te dá aí uma calorosa boas-vindas. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Natália Tavares, eu sou Chapter Partner dos capítulos brasileiros do PMI, Project Management Institute, e é com muito prazer que a gente está hoje fazendo essa Pocket Live, que foi até uma sugestão do Gino, que vocês, e muitos de vocês conhecem muito bem, professor do MBA da USP Exalc, também é presidente do capítulo do Distrito Federal, então é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme e que se voluntariou em fazer essa Pocket Live aí para, junto com vocês, explorar um dos excelentes benefícios de filiação do PMI, que é o Business Reading Center. Então, eu não vou dar muito mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso querido Gino Terentin, agradecendo você mais uma vez, pela sugestão de fazer essa Pocket Live com a gente, e outra também por se oferecer aí para, junto com o pessoal, mostrar todas as vantagens e as oportunidades que o acesso a essa ferramenta tem aí na vida do estudante, na vida do filiado. Obrigada, Gino. Obrigado, Nath. Bom estar contigo aqui. Deixa eu passar para Carol para dar um oi para a turma também. E aí eu já sigo por aqui para a turma conhecer a Carol da Torre. E já agradecer mais uma vez, Nath, por ter aceito essa loucura tão rápido assim. Nath, vamos fazer um webinar? Vamos. Com tão pouca coisa que você tem para fazer, né? Você colocar mais uma assim no meio do caminho, sem nenhum planejamento muito grande. Isso só reforça o carinho que você tem com a gente, e especialmente comigo, nos pedidos que eu faço. Obrigado por ter aceito isso. Carol. Obrigada, Dina. Boa noite, todo mundo, bem-vindos. Eu só quero agradecer, Dina, mais uma vez por esse espaço com os estudantes, a gente aqui especialmente querendo que vocês aproveitarem todos os recursos que o PMI, o PMI DF, o PMI São Paulo têm disponíveis para vocês. Então, é só aproveitar, tirar muito proveito desses minutos aqui com o Dino, perguntar tudo, interagir e usar esse recurso que está disponível para vocês, tá bom? Obrigada, Dino. Obrigado, Carol. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, que talvez em português vocês tenham, em português não, em reais, vocês tenham um valor na ponta da língua. Se uma pessoa hoje for se filiar ao PMI como estudante, quanto ela paga? Vocês têm esse valor aí fácil na ponta da língua? Em reais? Cento e Em trinta e reais. três reais. Uhum. Show de bola. E agora, em dólares, Carol, você sabe quanto que isso vai dar, não? Tem na ponta da língua aí? US$ 32. Um Trinta e estudante. dois dólares. Uhum. Marquem esse valor aí, vocês estão começando com a gente agora. Marque esse valor que eu vou te mostrar por que que eu quis fazer esse webinar para vocês. Bom, então, primeiro e mais, antes de mais nada, obrigado por vocês terem vindo para cá. Eu sei que uma coisa que não faltou esse ano foi o webinar e live. Muito pelo contrário, esses últimos anos, acho que todo mundo que um dia fez paleta mexicana acabou fazendo live e webinar, que bombou isso nas redes, então tá todo mundo fazendo live e webinar. Então, obrigado por vocês terem aceito vir para cá. E o meu compromisso é que isso realmente vale a cada segundo de vocês que toparam estar aqui com a gente. E o objetivo aqui hoje é apresentar para vocês é, uma ferramenta que quem é afiliado ao PMI, muita gente fala, pô, Gino, mas me filiaram ao PMI ou não me filiaram ao PMI? Quais são os benefícios? Eu poderia falar de vários, e isso aqui não é uma propaganda, não é um webinar para ao final falar, clica aqui e se filia ao PMI, mas é principalmente para você que já é filiado ao PMI. Então, o nosso foco principal é quem já é. Se você não tem afiliação, é claro que você vai ver isso e vai ter oportunidade de fazer isso também, mas o principal é para você que é filiado ao PMI e que não conhece e não desfruta de todos os benefícios. Aqui eu tenho uma ferramenta que é muito importante, principalmente para quem está numa fase de TCC, numa fase de. Eu estou utilizando isso demais por conta do meu doutorado, mas muito mesmo. Estou numa fase final de entrega de tese e não tem um único dia que eu não acesse essa ferramenta. Muitas vezes as pessoas se filiam ao PMI e pensam que é no PMBOK para poder baixar o PMBOK, tá? Ou então para poder participar da, de voluntariado, que é o mais óbvio, que a gente mais conhece. Essa é uma ferramenta chamada Business Reading Center. E antes de falar dessa ferramenta, deixa eu te mostrar para que ela pode ser útil. Bom, quem está fazendo TCC,
quem está passando por um momento de pesquisa, ou se você não. TCC é a única certeza da vida que você vai fazer pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez, certeza. Ou você fez na graduação e não fez mais, que hoje em dia é muito difícil a pessoa não participar de nenhum outro curso de pós-graduação. Ou você vai fazer na pós, ou no MBA, ou você vai ter que fazer uma pesquisa, uma dissertação, ou você vai ter que fazer um doutorado. E se você ingressar na pós-graduação estricto sensu, publicar artigos é uma coisa que vai fazer parte da tua vida se você quiser se manter ativo nessa veia acadêmica. Então, esse tipo de conhecimento, ele te ajuda não apenas no TCC do MBA, mas daqui para frente, sempre que você tiver que fazer uma pesquisa acadêmica científica. Eu vou te mostrar aqui um processo e eu vou te mandar esses slides, tá? Esse é o processo que eu faço para poder fazer uma pesquisa científica. Muita gente, por incrível que pareça, não sabe fazer isso. E na hora de fazer o TCC, apanha porque não conhece o caminho para poder chegar aos artigos científicos. Para que você usa o artigo científico? Para poder fazer uma referência, para poder estudar um artigo e tirar suas próprias conclusões dele e colocar ali no seu referencial teórico da sua tese ou do seu TCC, de onde você tirou aquelas ideias, de onde veio o que você trouxe. Então, buscar na base acadêmica as informações que já foram construídas, para que você possa, a partir dessas informações, construir as suas próprias, é o ponto de partida de qualquer pesquisa científica. Normalmente, eu utilizo a base do Periódicos CAPES, ou a CAPES Café. Já ouviram falar nela? É uma ferramenta gratuita, você consegue ter, qualquer um de vocês consegue ter acesso, e já há algum tempo vocês conseguem fazer isso pelo GovBR. Então, se você tiver ali todos nós que tomamos vacina, temos nosso cadastro no GovBR. Pelo GovBR, você consegue acessar a base da CAPES. Uma vez que você acesse a CAPES, e aqui tem o acesso ao CAPES Café, né? Chegando aqui, você tem uma lista enorme de bases que você pode acessar. Uma delas é a base da CAPES. Acessou a base da CAPES, vai pedir para você colocar o teu login e senha. Se você estiver logado pelo GovBR, nem precisa mais disso. Acessou a base da CAPES, eu gosto de utilizar, por exemplo, o Web of Science. É uma das que eu mais utilizo para o meu doutorado, que é em gerenciamento de projetos. Então, para vocês que estão aqui com a gente, que vêm da gestão de projetos, certamente é uma das bases que vocês vão acessar. E ao acessar uma base como essa, você pode fazer pesquisas, por exemplo, de artigos. Aqui eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Schumpeter, né? Uma referência muito importante da economia, inovação, empreendedorismo também. E aqui aparecem uma série de artigos que tem o nome Schumpeter no título. Você pode escolher se você quer que venha no título, no corpo do artigo, em todos os lugares. E beleza, acessei. Qual é o problema de chegar até aqui? Bom, o que a base da CAPES vai te mostrar é o artigo. Mas a maior parte dos artigos que você vai acessar são pagos. E os artigos são caros. São alguns deles muito caros. E há algumas bases que trazem artigos muito importantes e que são, por exemplo, cientificamente muito considerados. Existe uma classificação chamada Qualis, né? Eu não vou entrar em detalhe técnico do que é o Qualis e como utilizá-lo, enfim, de onde ele nasceu, mas para vocês terem uma ideia, isso é um fator. Isso mede o fator de impacto de um artigo. O que significa o fator de impacto do artigo? A qualidade do artigo. E isso é muito considerado de acordo com a revista que esse artigo é publicado. São nomes meio antigos, né? Mas lembra que isso é antigo mesmo. E lá antigamente, quando os artigos não estavam na internet, eles eram impressos em revistas. Então você era aí um cientista, um pesquisador, pesquisadora, você escrevia seu artigo, datilografava, vocês ainda encontram vários datilografados, datilografava seu artigo, encaminhava esse artigo para uma revista, é uma revista mesmo, essa revista arquivava seu arquivo, ficava com o seu artigo arquivado, e caso ele fosse aprovado pela revista, ele era ali inserido em uma revista científica que era encaminhada para os assinantes dessa revista científica. Isso, naquela época, era muitíssimo caro. Ainda hoje é. Assinar uma revista científica ainda é caro. Claro que muito mais acessível do que naquela época que era impresso isso.
Mas hoje isso ainda é muito caro, ainda é pouco, ainda não faz sentido para muitos de nós pagar uma assinatura de uma revista científica, a menos que você realmente use isso com uma frequência muito grande. E esse fator de impacto, ele mede qual a relevância dos artigos publicados nessa revista. Qual é o critério, por exemplo, de excelência na aferição técnica daquele artigo. Se ele foi revisto, teve uma revisão em pares, se ele passou por um processo de inspeção. E quanto mais alto o nível do artigo, o nível da revista, mais aceito esse artigo é no meio acadêmico. Se você pegar um artigo que tenha fator de impacto A1, significa que ele tem uma excelência internacional. Esse artigo ele é aceito em qualquer escola, qualquer academia, qualquer lugar a que a academia alcance internacionalmente. O A2 também tem uma excelência internacional. Mas é claro que o A1 é um artigo top, é um artigo que realmente tem o maior grau de excelência. B1 e B2, eles são aceitos nacionalmente, eles têm excelência no lugar onde eles foram publicados. E assim por diante, quando eu tenho B3, B4, B5 e o 6 e o C. Um artigo naturalmente com a relevância C é um artigo que não é muito aceito em uma série de faculdades, de universidades, da academia, não olha para esse artigo de uma maneira muito convincente, né? Não é um artigo que de fato terá um impacto muito grande se ele for citado. Na sua tese, seu TCC, se você cita um artigo de fator de impacto C, não é uma referência que será levada em consideração, como, por exemplo, um artigo A1 ou B1. E onde eu fico sabendo, Gino, qual é o fator de impacto, qual a relevância do lugar onde os meus artigos estão publicados? Tem uma plataforma que você também tem acesso a ela com os seus. Você pode fazer um cadastro e ter acesso a ela, que é também pela CAPES, né? Que é a plataforma Sucupira. E a Sucupira ela mostra qual é o fator de impacto de revistas científicas. Se você colocar aqui, por exemplo, Harvard Business Review e consultar, vai aparecer para você que essa revista, que é uma das maiores revistas de negócio, e a HBR, inclusive, ela é aceita academicamente. Na minha tese, eu tenho vários artigos que são referenciados na HBR, tem um fator de impacto A1. Isso quer dizer que um artigo publicado nessa revista, ele tem um fator de impacto altíssimo. Por isso, quando você vai, por exemplo, acessar um artigo da Harvard Business Review, que você consegue acessar gratuitamente, para você poder baixar esse artigo completo, pegar todas as referências que estão nele, acessar o artigo na versão completa, você vai pagar algo em torno de $8,95, se não aumentou. Vamos colocar $9 ali, que vai dar mais ou menos uns R$40, um pouquinho mais para você aí. Então, algo em torno de R$40, R$45 por artigo que você baixa. Bom, normalmente, quando você está fazendo uma pesquisa, você não cita um único artigo. É muito provável que você vai precisar de, pelo menos, aí, uma pesquisa bastante, um TCC com alguma quantidade de referências boas. Fique imaginando que algo entre 15 e 20 artigos de referência para você ter um TCC com uma qualidade bacana do ponto de vista acadêmico. Multiplica esses 20 artigos do TCC por R$40. E você vai ver que já foram R$800, o que faz com que as pessoas acabem não conseguindo ter acesso a isso. E para isso, ou recorrem a artigos piratas, ou que você nunca sabe de fato se o que está indo na tua mão é realmente o original, ou vão para bases que acessam de forma alternativa esses artigos. Mas mesmo assim, há artigos da Harvard Business Review que você não consegue acessar por essas bases, elas não conseguem chegar até eles, ou não conseguem ter acesso a isso, e passam a não conseguir buscar na academia essas referências. O Business Reading Center, que eu falei para vocês agora há pouco, é uma ferramenta que nós que somos associados ao PMI temos gratuitamente. E ao acessarmos o Business Reading Center, ele apresenta para a gente uma série de revistas. Algumas, por exemplo, não têm valor acadêmico, como a Forbes. A Forbes você não consegue citar a Forbes na academia porque ela não é vista como uma revista acadêmica. Ela tem artigos, ela tem uma série de relatórios que são caros pra caramba,
E só que você não consegue citá-los, por exemplo, numa tese. Em TCC você consegue, mas em uma tese você não vai conseguir citar a Forbes. No entanto, olha quem aparece aqui para você: a Harvard Business Review. E nós que somos filiados ao PMI, a gente consegue acessar essa revista e fazer pesquisas nela gratuitamente, e mais do que isso, não apenas fazer pesquisa, você consegue baixar o artigo para você. Dá uma olhadinha aqui, eu vou te mostrar como é o processo para nós que somos filiados ao PMI acessarmos o Business Reading Center. Então eu vou colocar aqui o endereço no chat para você. Sim, pessoal, o PPT vai ser totalmente disponibilizado para vocês, tá? Aqui vai o link. Vou clicar no login. Esse aqui é o mesmo processo que qualquer um de vocês que tenha acesso ao PMI fará. Aqui está o meu username e minha senha. Acessou. Assim que você acessar, você já vai entrar, vai ter o passaporte para o Business Reading Center. E aparece, olha, você tem acesso a isso porque você é membro do PMI. Aproveite. E olha só as revistas que você tem aqui na sua mão. A Entrepreneur, Forbes, HBR, MJB, a New African. Você tem uma série de revistas super, super importantes do ponto de vista de negócio. Então vamos criar aqui na New African. Você vai para uma página e a mesma página para todas as revistas, que você vai colocar aqui o artigo que você está buscando e consegue fazer o acesso. Então aqui vai ter uma página para você poder aceitar o compartilhamento de informações. Prontinho. Aqui você está na base de dados da New African. Olha só, pode clicar numa nova pesquisa e você pode acessar aqui o artigo que você quiser. Vou colocar Project Management. Aqui você consegue filtrar o que você quer. Então aqui tem todos os tipos de publicação. Estou aqui do lado, ó, lado esquerdo. Tá vendo? Vou colocar aqui que eu quero só jornais acadêmicos. E vão aparecer só os jornais acadêmicos. E mesmo assim, 7.000, quase 7.500 ocorrências aqui. Eu vou voltar ali e eu vou para a Harvard Business Review, que eu mostrei para vocês, que é uma revista científica. Ela tem ali, ela tem uma revista de negócios, mas ela tem valor científico. Eu vou colocar aqui, ó, Kinevin. Quem já fez curso comigo sabe o quanto eu falo desse tema. E aqui você tem uma série de artigos, jornal acadêmico, conferência, jornal acadêmico, uma série de artigos. Olha, você tem o periódico. Periódico, então, isso aqui é o artigo científico, o artigo original do Kinevin. Vou clicar aqui. Aqui você vê toda a descrição de quem é o autor, a origem, aqui a origem dele, Harvard Business Review 2007. Se você clicar aqui em PDF Full Text, aqui no lado esquerdo, você vai poder baixar o artigo. Então, o que está aparecendo aqui na sua frente é o artigo original, publicado na Harvard Business Review, que você não consegue acessar de outra forma, a não ser que você pague, com todo com layout, todo bonitinho, bem diferente de você acessar o artigo na página da Harvard Business Review. E olha só, uma série de imagens, clicou em download, já era, vai baixar para tua máquina, é teu, e você não precisa pagar nada. Então, nós pagamos, vocês são estudantes, 133 por ano. Por isso eu perguntei para Carol da Torre o valor da nossa filiação. Bom, aqui está o artigo completo com 10 páginas. Se você for para a versão gratuita do artigo na página da Harvard Business Review, você acessa um conteúdo gratuito. Não é o mesmo conteúdo que o artigo original traz, com a mesma riqueza, tanto de gráfico, de design, quanto de conteúdo. Lembra, a gente paga por ano R$ 133. Se você for comprar um artigo desse, e eu tô te falando isso porque eu paguei uma grana de artigo no ano retrasado. Eu não sabia que tinha a HBR. E há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer a minha tese, eu comecei a comprar artigo. Eu comprei, na boa, uns 25 a 30 artigos na HBR. Na HBR, sem saber que eu tinha acesso a eles.
Quando eu me dei conta de que o Business Reading Center tinha acesso à revista, cara, sorvete na testa, né? Eu falei, cara, como assim eu gastei essa grana 2 vezes? E hoje não tem um dia que eu não entre aqui para poder baixar, para poder fazer pesquisa, para poder consultar de graça. R$ 133 que a gente paga. 3 artigos desse que você compre, já dá esse valor. Se você usar para baixar 3 artigos por ano, e na boa, se você não consultar 3 artigos de uma revista científica, ainda mais de negócio como essa, por ano, certamente está precisando se atualizar mais em relação a conteúdo, porque, putz, tudo que a gente usa, o que a gente usa é muita coisa tá ali. 3 por ano, e que vai ficar para você para sempre esse artigo, você paga a tua anuidade. Então, você que está fazendo TCC, você que está fazendo um trabalho acadêmico, ou se não está fazendo agora, que vai fazer no futuro, ou se você não está nesse momento fazendo um trabalho acadêmico, mas, poxa, Gino, como eu faço para me manter atualizado? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tanto nos meus e-mails privados, quanto quando eu estou dando aula para o pessoal na USP. Gino, como me manter atualizado em relação a conteúdo? Uma das formas é acessando essas revistas, vai lá Forbes, por exemplo, vai na Entrepreneur, entrando nessas revistas e baixando os artigos, consultando cara, do que será que a academia está conversando nos últimos 5 anos e nos últimos 2 anos? Numa revista como essa, você consegue acessar quais artigos estão sendo consultados nos últimos 2 anos. Cara, olha, o mercado está conversando sobre isso. Tá ali o que você tem que saber. Baixa os artigos, acesse os artigos. Pô, estão falando, 90% dos artigos que eu vi estão falando desse tema. Pô, vou ter que fazer um curso desse tema. Eu vou me especializar nisso. Percebe que o que está sendo publicado é aquilo que a academia está falando. Aquilo que a academia está falando, que está girando o assunto na ciência, em algum momento vai entrar nas empresas, se é que já não entrou. E o profissional que está atualizado é aquele que sabe falar com notoriedade dos assuntos que estão sendo conversados na academia. Muita gente me pergunta, Gino, como é que você consegue lembrar de tantas referências ou de trazer tantas referências científicas para suas aulas, para suas palestras? Tá aí a forma que eu faço. Eu vou nas revistas científicas, baixo os artigos, leio os artigos e coloco as referências dos meus estudos para depois poder mencionar. Isso é o que separa um profissional que está olhando a pesquisa científica, bebendo na ciência e trazendo isso para dentro dos seus cursos, da pessoa que acha que está falando, olha, isso aqui é o que eu acho, isso aqui é o que eu penso. E o profissional que acha e pensa tem espaço. Só que esse espaço certamente não é no mesmo lugar que o profissional que está trazendo a referência científica, a referência acadêmica, está estudando, está se desenvolvendo. Então, se você quer estudar, quer se desenvolver, quer aprender um pouco mais sobre os assuntos que você gosta, está aqui uma porta para você ter acesso a um mundo de publicações sem pagar nenhum centavo a mais e usando do benefício da filiação que você já teve. Muita gente me pergunta se faz sentido renovar ou manter a filiação com o PMI. Pessoal, se não fosse por mais nada, e olha que a gente poderia falar mais 6 horas aqui de benefícios, mas se não fosse por mais nada, eu manteria a minha afiliação por isso. Se não fosse mais nada. Se eu não gostasse de gerenciamento de projetos, se eu não fosse presidente do capítulo, se eu não tivesse uma relação de voluntariado, se eu não amasse o trabalho voluntariado e nem toda a relação com a comunidade, o networking, tudo que o PMI oferece, se eu não tivesse nada disso e tivesse só o acesso a essas revistas, para mim já seria o suficiente para justificar o que eu estou pagando. Na verdade, justificar muito mais, né, do que eu estou pagando. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Gino, aqui tem uma pergunta do Labriola, perguntando: teremos um passo a passo para compartilhar com filiados? Super, esse mesmo PowerPoint que eu coloquei para vocês, terão acesso a ele. E além do PowerPoint, vocês têm o webinar, que é uma meia horinha, que vocês podem compartilhar com a turma para eles poderem ver como eu acessei. Mas eu vou inserir esses são 2 ou 3 slides que eu tenho que colocar a mais, para poder mostrar o processo inteiro. Depois de acessar o Business Reading Center, eu vou colocar esses 2, 3 slides, passo para a Nath e pode mandar bala com a turma. Ó, o Zaka tá no mesmo momento que eu. Na verdade, ele tá um pouquinho melhor que eu, porque ele tem mais tempo para poder entregar a tese dele. E ele também tá ali. É outro cara que tá ali pelejando para poder fazer a tese. Inclusive, quem puder ajudar ele na resposta da pesquisa dele, por favor, procura lá o Zaka no LinkedIn e
a pesquisa. A gente que está pesquisando está precisando de respostas, de dados. Então, ajuda lá ele e todo mundo. Se alguém pedir para você responder uma pesquisa de doutorado, faça isso. Está ajudando uma pessoa desesperada. Perguntas? E aí? Olha aí, tá? É a pesquisa do Zaca. Por favor, respondam aí, porque ele está precisando realmente dessa ajuda. E aí? Mestrado também. Boa, Anderson. Por favor, né? Mestrado, doutorado, TCC. Ajudem a turma. Além disso, vou chamar vocês para um evento que quem quiser conhecer um pouco mais sobre outros temas, no sabadão agora, também conhecido como dia 5, enquanto vocês pensam em perguntas ali, das 9h30 da manhã até meio-dia e meia, vai haver um curso meu de gestão de conflitos, um workshop, mini workshop, de gestão de conflitos e perguntas poderosas. É um curso inédito, eu nunca fiz esse curso aberto só para empresas e eu vou ministrar esse curso gratuitamente para poder ajudar a gente a trazer mais pessoas para o EGP, o nosso Encontro de Gerenciamento de Projetos, que acontece semana que vem, dias 10 e 11 de novembro. Dia 9, o Ricardo Vargas vai estar aqui com o Carlos Augusto, ex-presidente do PMI, uma das maiores referências que a gente tem de gerenciamento de projetos também, para poder fazer um super workshop chamado Uncertainty Cycle. Então, vai falar sobre risco, sobre incerteza. Ricardo Vargas, primeira vez no ano que eu acho que ele faz um treinamento aberto como esse. Venham para cá, então, por favor, e para poder participar do EGP. E eu vou colocar um link para vocês. Quem quiser participar desse curso que vai acontecer no final de semana, esse aqui é um link para pré-inscrição. A gente vai abrir as inscrições para ele ainda, mas como a gente fez esse bate-papo com vocês hoje, eu falei, pô, vamos criar um link de pré-inscrição para garantir umas vagas para a turma que queira participar. Certamente haverá vagas limitadas, então aqui está um formulário do Google para vocês só manifestarem interesse. Fique à vontade para poder compartilhar com pessoas que vocês acham que possam se beneficiar de uma forma de gerir melhor conflitos, de fazer melhor a sua relação interpessoal. Perguntas Poderosas é um curso bem bacana, vai ter um monte de coisa legal ali também. Se você puder, se inscreva, por favor, e passa para as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Enquanto vocês fecham aí se vai ter alguma pergunta, eu já passo para a Nath e para a Carol para ver se tem alguma coisa do Business Reading Center que vocês queiram trazer, ou então alguma outra coisa que eu tenha esquecido aqui, Nath. Incrível essa Gino, plataforma. deixa eu ligar minha câmera. Gino, tem mais uma perguntinha aqui para você, ó. Quantos downloads podem ser feitos nessa plataforma? Olha, até onde eu sei, infinitos. Se não for infinito, é algo muito perto disso, porque eu sou heavy user dessa plataforma. Nunca tive limite. Pode ficar o dia inteiro baixando artigo. Eu já baixei, na boa, mais de 200 artigos de lá. Fácil, fácil, fácil. Porque agora o que acontece? Eu posso baixar e ler o artigo, né? Antigamente não tinha isso. Você tem que pagar $9, cara. E quantos artigos eu comprava? Eu falava, não, não era isso. Não é e agora. Agora compra outro. E vai sair só a caixinha registradora saindo, né? Você pode baixar. Baixa o artigo, lê. Cara, não é isso. Joga fora o artigo, tá tudo bem, não paga nada. Já está na sua filiação. Pouca gente sabe disso. Embora o PMI canse de divulgar, né? Mas muita gente acaba não vendo, não sabe o que é, né? Ah, não, isso aqui acho que não é interessante para mim. Claro que é interessante para você. É isso aí, Gino. Na verdade, são muitos benefícios que o PMI oferece para o filiado e até por essa oferta enorme de benefícios, às vezes a gente fica um pouco cego, vamos dizer assim, né? Com alguns benefícios, algumas oportunidades que estão na nossa frente e às vezes falta um direcionamento, como uma Pocket Live como hoje, né? Mostrar ali onde é que acha, como é que faz, né? Relembrar que faz parte do pacote de benefícios de filiado, e mais importante é justamente essa oportunidade que o filiado tem de fazer a comparação financeira, vamos dizer assim, da quantidade de dinheiro, vamos dizer, que pode ser gasto ao baixar artigos em comparação ao preço de filiação, que não só incorpora aí o acesso ao Business Reading Center, mas também há diversas outras oportunidades, como oportunidades de networking, baixar o PMBOK, acesso ao PMBOK digital aí, 7ª edição, webinars, workshops, iniciativas aí dos capítulos também, oportunidades de voluntariado que
que podem definitivamente agregar muito valor aí para a vida do profissional. É Pô, isso olha aí, só que gente. legal isso aqui, Nath. Muita gente procura para falar, Gino, pô, quero fazer meu TCC sobre ágil. Saca só o que que você consegue fazer aqui na. Isso aqui eu tô na. Você tem a pesquisa básica, que é só colocar o nome aqui, Agile, beleza? Manda um enter, tudo que tiver de ágil vai aparecer para você. Só 12.671 publicações entre 1925 e 2022, certo? Você pode colocar, por exemplo, de 2020 a 2022. Então, cara, o que é que está se falando de ágil nos últimos 2 anos? Então, você que está fazendo o TCC, põe um ano. O que é que estamos falando de ágil neste ano de 2022? E 22? E aqui você vai ver uma série de artigos, 895 é um número bastante grande, mas que dá para você dar uma passada e começa a ver. Tem softwares como, por exemplo, Mendeley, que você consegue fazer isso de uma maneira muito simples, né? Exportar essa pesquisa e saber o que, que você tem de dados aparecendo aqui, consultar como se fosse um business, uma inteligência de negócios, né? Um BI. E aqui você tem, olha, o que está se falando de ágil? Tá aparecendo time. Cara, parece que ágil e time, vamos ver. Ágil, como é que tá? Pô, 33 pesquisas, nesse ano, 33 publicações falando só de ágil e times. Com isso, você consegue filtrar o que o mercado tá falando sobre esse tema. Você podia falar de gestão de projetos e outras coisas, e se manter atualizado em relação aos temas. Tem uma série de pesquisas, explora essa ferramenta e depois manda dúvida. Gino, ó, tô com dúvida, não consegui acessar tal coisa. Manda lá que a gente te ajuda. Maravilha, Gino. Mais uma vez, muito obrigada primeiro, por recomendar, sugerir que a gente fizesse essa Pocket Live. Eu tenho certeza que o pessoal ficou muito grato aí, aprendeu bastante. Descobriu que existe esse benefício de filiado do PMI. E dois, aprendeu formas de explorar aí e de poder incrementar a sua pesquisa acadêmica. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A gente fez literalmente uma Pocket Live hoje. Quero Obrigado, agradecer a Leonardo. participação de todo mundo. Pessoal, a gente vai disponibilizar o link da gravação e o material. O Gino vai incrementar também com mais algumas informações, como ele comentou agora há pouco, e a gente disponibiliza para vocês. Muito É isso aí. obrigada a todos. Obrigada, Gino. Um beijo, Beijo, pessoal. Nath. Boa Obrigado. noite. Bom feriado. Tchau, tchau, Valeu, gente. pessoal. Beijo. Abraço.